informações agora do afastamento pelo CRM do médico pediatra, o Fernando Cunha Lima. A informação atualizada, ele já passou um trecho da informação e agora tem entrevistado, inclusive ao vivo, que vai falar com detalhes. Fala, Simon. Oi, Fábio. Boa noite mais uma vez a você e a todos os nossos telespectadores. Pois é, como eu falei agora há pouco, né, essa plenária extraordinária teve um encerramento, né, com essa decisão aí da interdição cautelar do médico pediatra por 180 dias. Eu estou aqui ao lado do Dr. Bruno Leandro, ele que é o presidente, né, do Conselho Regional de Medicina aqui na Paraíba e vai trazer mais detalhes para a gente. Doutor Bruno, então o resultado é esse, ou seja, os conselheiros presentes, se eu não me engano, 18, né, votaram por unanimidade por essa interdição cautelar, é isso? Boa noite. Isso, desde quando a denúncia chegou formalmente ao Conselho, que foi na quarta-feira passada, foi instaurada a sindicância pela Corregedoria e logo 2 dias depois nós já votamos nessa sindicância pela interdição cautelar, só que precisava ser referendada pelo plenário, como aconteceu hoje. Por unanimidade foi decidido então pela interdição cautelar e esse processo vai se encaminhar agora para o Conselho Federal, que terá um prazo em torno de 10 dias para poder aprovar a nossa interdição. Doutor Bruno, já que se trata de um fato, né, que mexeu com a sociedade, que choca, que preocupa, às vezes a gente fica querendo uma resposta mais rápida, né? E eu queria que o senhor explicasse por que primeiro é só votado esse afastamento aí por 180 dias, né? Ou seja, porque ele não é afastado definitivamente das funções. Primeiro que a gente vive no Estado Democrático de Direito. Então, no Estado Democrático de Direito, todo mundo tem direito à defesa. Então, nós temos que respeitar o amplo direito de defesa, nós temos que ouvir com detalhes todos aqueles que acusaram também. Nós precisamos também analisar com muito cuidado as provas periciais e policiais que ainda estão no início, né, da investigação. Então, por isso, nós precisamos um pouco mais de tempo para fazer primeiro essa solicitação e depois referendar de uma forma preliminar e depois fazer o julgamento do mérito em si. Esse julgamento do mérito, que é o processo profissional, ele vai correr dentro desses 180 dias e dentro dele eu posso arquivar o processo, posso absolver o médico, preciso verificar quais são as provas, ou posso condenar. E se eu fizer a condenação, eu posso desde uma advertência à cassação. Aí eu vou precisar verificar quais são os elementos que vão se juntar aos autos para tomar o melhor juízo de valor, lembrando que esse juízo não é de uma pessoa, é do colegiado. Então essa sindicância vai correndo paralelamente à ação judicial, né? E aí, por isso que esse prazo, inclusive, pode ser estendido? Com certeza, nós demos um prazo inicial de 180 dias de interdição cautelar. O Código de Processo, ele permite que a gente estenda por igual período. Então, nós temos aí 180 mais 180 dias, se for necessário, para verificar o que é que a polícia colhe, o que é que o Ministério Público colhe, o que é que os denunciantes e denunciados têm em relação aos seus relatos para tomar um melhor juízo de valor. Agora, se ele vier a ser cassado, essa decisão cabe ao Conselho Federal de Medicina, é isso? Nós estamos falando uma hipótese geral, não do caso em si. Qualquer médico que tiver uma decisão aqui, quer seja de advertência ou de cassação, ele tem o direito de recorrer ao Conselho Federal de Medicina, independente do qual foi a punição que ele recebeu. Isso é um direito dele igual um cidadão como eu, como você. Se formos julgados na Justiça Comum, nós temos instâncias, né? Nós temos a segunda instância, o STJ, o STF. Então, da mesma forma, existe um órgão superior ao Conselho Regional de Medicina, que é o federal. Doutor Bruno, inclusive, é claro que esse foi um fato isolado, né? Mas isso gera uma preocupação, porque muitos pais, eles viram que suas crianças muitas vezes ficam vulneráveis. Qual é a lição que a gente pode trazer, né? Ou seja, qual o conselho que a gente poderia dar aos pais, até para que eles se tranquilizem também, porque esse caso foi uma exceção, ou seja, a gente não costuma relatar casos de médicos que estão se aproveitando dessa função, né, para cometer esse tipo de prática, não é isso? Até mesmo esse caso ainda está em investigação, então a gente não pode dizer de uma forma concreta. Os indícios vão dizer se realmente houve um abuso ou não em relação a este caso. Mas, de uma forma geral, os médicos são diligentes, são competentes, são éticos, zelam pelo bem-estar do seu paciente e nós do Conselho temos que brigar pelo bom exercício da medicina, por condições ideais de trabalho para que todos tratem com dignidade também seus pacientes e é óbvio que tomar muito cuidado para que não haja interpretação dúbia ou para que a gente possa exercer nossa medicina com total ética e sem nenhum tipo de problema.
Bruno, muito obrigado por conversar aqui com a gente, né? Que ele que acabou de sair dessa plenária, está trazendo o resultado e explicando tudo para a gente como é que funciona, né? Em casos como esse. Mas é como ele disse, né? Tudo está sendo investigado ainda pela polícia, pela justiça. Já tem a conclusão do inquérito, mas é a justiça agora, né? Que vai definir os rumos, vai investigar, né? Essas denúncias que foram apresentadas contra esse médico pediatra. Ele está afastado cautelarmente, né? Das atividades por esse período de 180 dias, mas durante a manhã ele teve o consultório fechado. Quem acompanhou essa situação foi o repórter David Martins e a gente confere agora. Na terça-feira, logo cedinho, antes das 5 ou 6 horas da manhã, entre as 5 e 6 horas da manhã, trabalhadores estiveram nesse prédio onde funcionava o consultório e retiraram a placa e foram embora. Uma ação rápida, uma ação que durou poucos minutos, eles retiraram a placa do local para descaracterizar e não identificar mais como sendo a clínica do médico pediatra que virou notícia aqui na Paraíba. No mesmo dia, só que no final da noite, também na terça-feira, 3 caminhões estacionaram na frente dessa clínica e também de forma muito rápida as pessoas, os trabalhadores retiraram os móveis de dentro desse prédio. Então, tudo foi feito um pouquinho antes do funcionamento comum da região, das outras clínicas. Entre 5 e 6 horas da manhã foi a retirada da placa e a retirada dos móveis foi no decorrer da noite da mesma terça-feira. Desde então, não foi mais ninguém no local, pelo menos foi o que eu conversei com as pessoas lá da região, que preferem não se identificar, preferem não conceder entrevista com medo de se envolver com o caso.